muito proximamente, né, seguraram minha mão realmente nesse processo. E o início do meu contato com o estoicismo, e sobretudo com o pensamento de Epiteto, passou também por questionamentos acerca da representação compreensiva, né, ou do critério da verdade, ou a gente pode falar um critério do conhecimento seguro, né, que foi citado também por Davi na apresentação dele. E como o Joelson falou, ainda suscita reflexões, né, não é algo tão dado e pacífico, né, um tema rico, né, profícuo de reflexão. E, a partir desse contato inicial, eu estudando, sobretudo, esse tema, e estudando Epiteto, cheguei a um artigo, também de um livro que foi divulgado por Aldo, um livro que aglutina alguns artigos sobre o estoicismo, um artigo de um pesquisador chamado Stojanovic, não sei como pronunciar direito. E aí, no artigo desse camarada, ele sugeria que o mesmo critério de apreensão, né, do conhecimento, no caso, a representação compreensiva ou fantasia cataleptiqué, esse mesmo critério poderia ser usado para avaliar as coisas moralmente, né? Então, o mesmo critério que foi discutido, né, entre os estoicos e os céticos, o mesmo critério que foi discutido e defendido pelos estoicos como um critério para a gente perceber a verdade da realidade, e nesse embate sempre se tratava de dados sensíveis, né? Então, como é que eu posso conhecer determinada coisa que é muito parecida com outra? Como é que eu posso ter segurança desse conhecimento? Aí tem esse tipo de representação que garante isso, né? Então, então, a ideia de que esse tipo de representação, ela podia também revelar, além desses atributos físicos, os atributos morais, foi uma coisa que me intrigou, a partir, sobretudo, desse e de outro artigo também do Braikovic, não sei como pronuncia direito. Sim, então, a partir desses questionamentos, né, a partir dessa proposta que foi colocada por esses pesquisadores, né, na verdade, o Stojanovic defendia essa possibilidade e o outro pesquisador contestava essa possibilidade, foi um questionamento que suscitou bastante minhas reflexões. E aí, com isso, eu cheguei, com o auxílio dos professores, chegamos nesse tema central. Qual o critério moral? Porque uma das informações que havia nesse artigo também é que, embora o critério moral esteja presente nas prescrições de Epiteto e seja tem um papel central na sua filosofia eminentemente moral, ele não deixa claro, assim, descrito sistematicamente qual seria esse critério. Então, tem esse espaço para a reflexão, garantido, por causa que não há explicitamente uma descrição desse critério. Então, as primeiras constatações que a gente tem, né, quando a gente se volta para essa questão, uma primeira é que essa avaliação moral é fundamental para o pensamento de Epiteto. Por quê? A ataraxia, que é aquele estado de tranquilidade, serenidade, ela só é conquistada a partir de uma avaliação moral adequada. Então, o telos da vida humana, esse estado de quietude, serenidade, depende de uma avaliação moral adequada, porque a avaliação moral é que vai determinar as ações, que vai determinar os desejos, e como a gente sabe, o principal obstáculo para essa serenidade é a frustração. Então, para evitar a frustração, a gente tem que fazer avaliações morais corretas. Então, esse tema é central. Essa é a primeira constatação que a gente tem, tendo esse pensamento e entrando em contato com as lições de Epiteto. Uma outra constatação é que um conceito que tem um papel central nisso são as pré-noções. Então, nas lições de Epiteto, ele fala muito de aplicação de pré-noção. Quando a gente pode entender que na verdade, efetivamente uma avaliação moral. Quando eu vou avaliar se determinada ação é boa ou ruim, é como se eu estivesse aplicando uma pré-noção do que é bom ou ruim àquela circunstância particular.
Então, isso é uma coisa que sai também aos olhos quando a gente tem esse primeiro contato. Então, veja, a relevância da avaliação moral, e o outro dado é a relevância da pré-noção do processo de avaliação moral. E a terceira coisa que me chamou mais os olhos foi a analogia que Epiteto faz entre o critério de avaliação moral e os instrumentos de medição, como uma balança, por exemplo. Né? Então, essas constatações é que conduziram à estruturação do texto final. Que a gente eu descrevi mais 3 questões que nortearam, então foram trabalhadas em 3 capítulos, né? A primeira questão é o que são as pré-noções e como acessá-las. Foi o que eu tentei, que deu origem ao primeiro capítulo, né? A segunda questão é se o critério da verdade, ou o critério de um conhecimento seguro, pode ser também o critério de avaliação moral. Isso eu trabalhei no segundo capítulo, sobretudo por causa das inquietações geradas por aqueles artigos que eu comentei. Então, esse foi o segundo capítulo. O critério da verdade pode ser também o critério da avaliação moral? Beleza. E o terceiro e último capítulo focou mais na analogia entre o critério moral e os instrumentos de medição. Então, quais possíveis implicações dessa analogia a partir das lições de Epiteto, como ele trata desse tema. Então, temos aí a estrutura da dissertação, que ficou nesses 3 capítulos. Né? O primeiro, o que são as pré-noções e como acessá-las. O segundo, se a representação compreensiva, critério de conhecimento seguro, de verdade, pode ser também o critério moral. E o terceiro, que se inspirou nas analogias do critério moral com o critério de avaliação moral. Beleza. Então, vou começar aqui rapidinho. Então, o texto começa no primeiro capítulo com essa questão. E aí, naturalmente, os atributos, né, que podem nos auxiliar a conceber uma definição de pré-noção, e que estão expostos nas lições de Epiteto, é que as pré-noções são noções inatas, né, compartilhadas por todos os seres racionais acerca de conteúdos morais ou teológicos. Então, quando Epiteto, mais das vezes que Epiteto trata das pré-noções, é nesse horizonte. Questões morais ou teológicas, quando ele fala de piedade e tal, devoção, questões morais sobre o bem e sobre o mal, né? Ele também aborda como sendo algo comum a todo mundo, e um conceito que a gente não precisa de nenhuma experiência para adquirir. Então, como se a gente já nascesse dotado desses conceitos. Né? No primeiro capítulo, então, eu apresento esses atributos, né? Mostro algumas passagens das lições em que eles aparecem, e o contexto, normalmente, um indício, né, uma evidência da existência das pré-noções que Epiteto recorre algumas vezes, ele explicita o seguinte, né, todos os seres racionais se predispõem a fazer avaliações morais, a usar conceitos morais, né, sem que tenham estudado para tanto, sem que tenham passado por nenhum treinamento. Em contraposição, conceitos, por exemplo, específicos da geometria ou da música, a gente precisa de algum treinamento para falar o que é um semitom, né? O que né? Qualquer conceito mais específico dessas áreas demanda algum treino. Então, ninguém se arvora a falar de cara. Mas sobre o que é certo, o que é errado, o que é honroso, o que não é honroso, o que é vicioso, todos se consideram aptos para estar formulando enunciados com esses conceitos. Então, isso seria um indício, segundo Epiteto, de que nós já nascemos dotados, independente de treinamento, da experiência, todos os seres racionais já têm
esse conjunto de noções que são coerentes entre si, né, porque não podem se contradizer, elas são comuns, são inatas, são gerais, ou seja, né, se referem a atributos gerais dos conceitos morais, tipo, o bem é algo confiável, um conceito mais geral, né, não é tão específico. E, sim, então, ele defende isso, mas ele também ressalta, embora todos tenhamos as mesmas pré-noções, esses mesmos conceitos gerais, essas mesmas noções gerais sobre os conceitos morais, o que, na hora de aplicar essas noções gerais às circunstâncias particulares, que ocorrem, nesse momento, que ocorrem os equívocos. Então, quanto a essas noções gerais, não há desacordo, mas, no momento de aplicar essas noções gerais aos contextos particulares, é que se inaugura os desacordos. Isso eu tratei no primeiro capítulo, e também abordei o caráter talvez um pouco heterodoxo dessa noção de pré-noção apresentada por Epiteto. E aí, graças a um artigo também que o Aldo me orientou, do Sandbar, não sei se pronuncia assim o nome desse intérprete, que foca diretamente na noção de pré-noção e defende que Epiteto, a restrição das pré-noções a conteúdos morais ou teológicos, e mesmo o inatismo dessas pré-noções é algo próprio do pensamento de Epiteto, que não tem tanto respaldo em filósofos do antigo estoicismo, né, do estoicismo anterior ao período imperial. Né? Então, discuto um pouco disso no primeiro capítulo, mas, sobretudo, a partir do conteúdo prático, né, do método proposto por Epiteto, eu procuro defender nesse capítulo que, sim, esses atributos são próprios das pré-noções, porque eles têm uma razão de ser dentro do quadro do método que Epiteto propõe. Né? Ainda no primeiro capítulo, eu discuto como a gente pode acessar as pré-noções. Tem uma das lições de Epiteto que ele sugere o voltar para dentro de si para reconhecer as pré-noções. Então, embora a pré-noção seja algo dado, que nós possuímos, para que a gente possa reconhecer essas pré-noções, é necessário um retorno para dentro de si mesmo. Que implica e aí eu percebi também, fiz um apanhado nas lições de Epiteto, quantas vezes ele se refere a interior, exterior, né? E contrapondo sempre ao que é exterior, a nossa própria alma, hegemonicum, ou a escolha, né? Um princípio de autonomia, de liberdade. Esse princípio é o que é interno, em contraposição ao que é externo, que está completamente fora da nossa possibilidade de controle. Né? Então, o voltar-se para dentro de si implica o movimento de refrear o distanciamento das influências dos acontecimentos, né, das solicitações externas, né, desses acontecimentos que independem do nosso domínio. Então, a gente tem um certo distanciamento e retorno para esse princípio de autonomia interna. Né? E, com isso, a gente percebe que esse princípio mesmo de autonomia já é composto também por essas pré-noções, que em uma passagem também que gera muita reflexão de Epiteto, mas também que aparece no comentário de Galeno também sobre Crisipo, que a alma racional ela é composta também de representações sistematizadas. Então, esse princípio de autonomia, ao mesmo tempo que ele lida, ele que organiza as representações, ele mesmo também pode ser considerado como composto por essas representações. A racionalidade é uma composição dessas representações. Então, as pré-noções estão na constituição também desse princípio de autonomia. Então, esse retorno para dentro de si é o método de acessar essas pré-noções, certo? No primeiro capítulo, eu trouxe essas duas reflexões. O que é a pré-noção e como eu posso acessá-la? O que é? Aí tem aqueles três atributos, é um conceito inato, geral, compartilhado por todos e de conteúdo moral. E como é que a gente acessa? Processo de
em retorno para dentro de si, né? Que pressupõe um refriamento daquilo que nos solicita de fora, né? Do exterior, no caso, que está fora do nosso domínio. Que o epiteto também fala isso no manual, né? Também nas lições, que ele sugere que quando você for afetado por uma representação, dá um passo para trás e faz o teste, né? Então, faz parte desse teste também você acessar as pré-noções. Pronto, isso eu fechei o primeiro capítulo. O segundo capítulo, e eu peço, querido Aldo, que se eu me estender aqui, você dê um alô quando estiver faltando, sei lá, 5 minutos. Eu vou tentar ser bem resumido. Aí, no segundo capítulo, beleza, já delineei mais ou menos o que são as pré-noções, como acessá-las. Mas como é que, então, a gente deve aplicar as pré-noções? Ou seja, a pergunta central, qual o critério dessa aplicação? Né? E aí, eu discuto, nesse segundo capítulo, a tese de que o critério da verdade, ou o critério do conhecimento seguro, poderia ser também o critério da avaliação moral. Inicialmente eu coloco nesse capítulo, apresento os atributos desse tipo de representação, né, que é colocado como o critério de verdade, que é uma representação perfeitamente fiel, né, que representa que manifesta os atributos exatos do que causou a representação daquele objeto que se apresenta, né? Então, é um tipo de representação que retrata a singularidade daquele objeto. Então, por isso que a gente não... É um tipo de representação que não permite a confusão entre gêmeos, por exemplo, idênticos. É uma representação que revela a singularidade e os atributos daquele objeto de forma plena. Esse tipo de representação é a garantia da possibilidade do conhecimento seguro, em oposição aos céticos, né, que não acreditavam nessa possibilidade. Então, esse tipo de representação pode revelar também o atributo moral das coisas e das circunstâncias, né? Eu posso identificar que aquele cargo, ou a obtenção de um cargo, o valor moral daquilo pode se apresentar para mim através de um tipo de representação especial que revela essa qualidade para mim. Então, eu coloquei nesse segundo capítulo um pouco da visão a favor dessa possibilidade, né, de que a representação revele esse tipo de atributo, também um atributo moral, e coloquei também alguns intérpretes que têm uma visão contrária, de que não. E essa representação compreensiva, ela está mais restrita ao campo de mostrar o estado das coisas, como se, né, digamos, moralmente neutro, né, como as coisas se apresentam de forma moralmente neutra. E uma vez que eu coloquei essas duas posições, eu falei também que epiteto é utilizado tanto para defender que é possível, quanto para defender que não é possível. Por quê? Porque epiteto, ele fala de representação compreensiva em algumas passagens e dá margem para a interpretação de que ele está falando de uma representação compreensiva moral, né? Então, por isso, ele pode ser utilizado como um indício de que é possível esse tipo de representação moral e talvez seria um critério. Mas, considerando as poucas vezes que ele aborda esse tema e levando em conta o método que ele está propondo, né? Então, que o teste das representações, o uso correto da representação, ele se refere muito pouco a esse tipo de representação compreensiva. E as poucas vezes que ele se refere, também pode ser interpretado como se referindo à apreensão sensível das coisas. Essa, por exemplo, é a interpretação que o Simplício dá e o Pierre Hadot, numa passagem do manual, que ele fala do juízo sobre o cidadão que toma banho rápido, né?
camarada toma banho muito rápido, aí aí o cara, pô, aí Epiteto fala, né? Você não pode julgar se ele toma banho de modo ruim. Não, você pode julgar que ele toma banho rápido. Mas se ele toma banho ruim, de modo ruim, ele já é você que está acrescentando. Né? Aí, nesse momento, ele fala, se você fizer isso, não julgar. Porque pode, por exemplo, tomar... se você fizer isso, não julgar, simplesmente constatar a forma como ele toma banho, mas não descrever o modo, né, valorar moralmente aquilo, sem antes saber a opinião por trás daquela ação, né? Então, se você fizer isso, restringir, porque no comentário do Simplício ele fala, porque banho rápido ele pode ser bom para algumas coisas, né? Pode ser um tratamento, né? Você beber muito vinho também, em alguns contextos, pode ser um tratamento também, dependendo do clima que você tá e tal. O Simplício fala isso. Então, você percebe que a pessoa toma banho rápido, ou tá bebendo demais, você fala, não, tá bebendo muito, tá tomando banho rápido, mas você não tem que avaliar moralmente até saber a opinião que está por trás daquela ação, que levou àquele tipo de ação. Então, Epiteto fala, se você agir dessa forma, você só vai dar sentimento a representações compreensivas, né? Só a fantasia cataleptiquez. Então, o Simplício e o Pierre Hadot interpretam que, quando ele está falando isso, que ele está se referindo ao assentimento àquela percepção sensível, a velocidade, um cara toma banho, a quantidade que ele toma vinho. Então, eu concluo nesse segundo capítulo, a partir desses comentários, né, pensando também em outra passagem de Epiteto que é muito semelhante a essa, mas que está presente nas lições de Epiteto, nas diatribes, eu concluo esse segundo momento defendendo a posição de que não, que esse tipo de apresentação que nas lições de Epiteto não há subsídio suficiente para a gente defender que esse tipo de representação pode ser utilizada como um critério, né, como instrumento de avaliação moral das circunstâncias. Né. Por mais que a gente possa pensar que, enquanto todo conhecimento vai partir daí, mesmo conhecimento moral vai partir pode ser que a gente possa pensar dessa forma, vai partir sempre de representações compreensivas, mas na lida com a realidade, no exercício das avaliações morais, o critério não é exatamente esse. Né? A representação compreensível é o modo de perceber o estado sensível das coisas, seria assim. Mas na hora de avaliar, você tem que fazer a reflexão sobre a opinião, né? Você tem que voltar para dentro de suas pré-noções. Então, é um processo que implica sempre uma reflexão e não simplesmente uma absorção, uma apreensão da realidade, né? Então, uma vez que no segundo capítulo eu proponho descartar essa possibilidade, no terceiro, eu a partir da analogia com instrumentos de medição, eu faço uma parte mais propositiva, assim, e de que uma passagem que a Epiteto fala, e foi até um tema da minha defesa bem legal, que o professor chamou a atenção, que em duas traduções que eu vi, de uma passagem na segunda diatribe, que Epiteto fala que a gente precisa inventar ou descobrir um cânon, né, um padrão, uma referência, um instrumento para avaliar moralmente as coisas, né, como uma balança, como a gente faz. Se a gente quer avaliar o peso dos objetos, a gente não pode desconfiar só na opinião. Imagine, a gente está num acordo comercial aqui, eu quero ver o peso dessa mercadoria. Fala, pô, eu acho que isso aí pesa 1 quilo. Aí o cara fala, pô, eu acho que pesa 1,5 kg. E aí qual vai ser? Irmão? Vai ser o que aparece para a gente? Não. Vamos fazer uma balança para tirar tempo. Vamos fazer uma balança. Aí faz a balança. Né? Então, nesse contexto, a gente é cuidadoso e procura um instrumento, né, que possa revelar o peso daquele objeto. Mas, no âmbito moral, Epiteto faz ele destaca isso, a gente costuma ser mais displicente, e aí acredita só na aparência, no contexto que é mais importante. Então, nesse momento, por que não a gente criar ou descobrir um instrumento como uma balança, né? E aí, a partir das reflexões sobre as pré-noções, e nesse capítulo também apresenta alguns exemplos para tentar justificar essa interpretação, a forma de avaliar as circunstâncias
como me parece que está colocado nas diatribes, é uma articulação de prenoções. Então, pensando na imagem da balança, é como se a balança fosse constituída por peças. E cada uma dessas peças que constitui a balança são prenoções, certo? Então, em algumas passagens, eu citei aqui na dissertação, que dá a entender isso. Então, que Epiteto tem uma passagem que Epiteto claramente está avaliando se o prazer pode ser considerado, prazer presente pode ser considerado um bem. Aí ele fala, pô, vamos avaliar, certo? Traz uma balança aí. Aí, como exemplo de balança, ele traz o que parece uma prenoção. O bem tem que ser algo seguro, né? Ele não fala explicitamente uma prenoção, mas dados os outros exemplos de prenoção que ele traz, né? O bem é algo desejável, é algo, como é que a expressão que ele fala, algo vantajoso. Então, o bem é algo seguro, também parece ser uma prenoção. Ele fala, e aí? O prazer é algo seguro? Não. Aí não. Então, descarta o prazer. Não, mas se você não considerar, vamos botar outra ainda. O bem tem que ser algo digno de exaltação. Você concorda? Concorda, é. E aí, o prazer é algo digno de exaltação? Não é. Então, assim, ele bota uma prenoção, depois traz outra prenoção, né, para avaliar um objeto, para fazer uma avaliação moral do prazer presente. E outro contexto também, quando ele tá avaliando a atitude de um pai que havia abandonado a filha porque a filha estava doente. A filha estava doente, o pai, pô, não aguento ver a minha filha passando por esse problema de saúde, aí o pai abandona a menina. Fala, vou embora, vou para a praia e deixa a menina aí cuidar com a pessoa que eu não consigo, não tenho... Aí Epiteto vai analisar a atitude desse confuso pai. E aí ele traz as prenoções, fala assim, sim, o que é que a racionalidade é algo bom? Você ser racional é algo bom? Algo de acordo com a natureza? E o afeto, você ser afetuoso também é algo bom? Então, ele traz essas noções mais gerais, né? E aí fala, pô, então, mas você não pode ser afetuoso e não ser racional, porque as prenoções, ela não pode se contradizer, ela tem que ter coesão. Então, se a racionalidade é algo bom e a afetuosidade também é algo bom, então o afeto e a razão não podem se contradizer, não posso ter um afeto irracional. E quando ele fala isso, ele fala, pô, então, a sua expressão de afeto para a sua filha, abandonando ela, você acha que, se você ficar doente, você, companheiro, o pai da menina, né? Você acha que as pessoas que têm afeto, quem vai cuidar de você são seus inimigos ou quem tem afeto por você? Você espera que seus inimigos fiquem com você e quem tem afeto por você se distancie? Não. Então, é racional você pensar que com sua filha o afeto é de uma forma e com você o afeto vai ser de outra forma? Não é racional. Então, veja que ele vai ajustando essas noções gerais para chegar no critério para avaliar uma questão particular, pontual ali, certo? Então, com isso, eu propus que o critério seria, de fato, esse arranjo, o arranjo de... E ele tem um ponto interessante também com a balança, é que não faz sentido você usar uma balança para mensurar o peso de objeto em determinada circunstância e usar outra balança numa circunstância semelhante. Você vai usar a mesma balança, né? Se a circunstância é semelhante. Então, nessa argumentação de Epiteto com o pai dele, com o pai que tinha abandonado a filha, também tem esse dado da possibilidade de replicação daquela prenoção também em um contexto semelhante, como uma balança. E um tema que, enquanto critério também de avaliação moral, foi algo que foi discutido também na defesa, que foi bem interessante, como que esse critério não seria algo fixo, né? Assim, algo já dado, mas algo que se aperfeiçoa através do hábito. Aí tem uma passagem também de Epiteto muito interessante que ele fala sobre a medicina. Ele diz que qualquer um, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Hipócrates, tem uma ideia, uma pré-noção do que é saudável, do que é, né, meio doente e tal. Beleza. Mas, para fazer uma avaliação correta, um diagnóstico correto, você precisa da experiência, né, do médico, da lida, né?
Então, também, no caso da constituição, né, do arranjo, ou da descoberta do critério moral a partir do arranjo das pré-noções, essa lida também, na constituição do critério moral, se aperfeiçoa com o hábito. E aí tem várias passagens que Epicteto fala, né, do método que ele sugere, distanciamento da realidade, das representações externas, o teste, em várias passagens ele fala que quando você procede dessa forma, você cria uma fortaleza. E traz exemplos também do corpo, né? Imagine como suas costas vão estar largas, seus músculos vão estar resistentes se você proceder dessa forma. E para finalizar, um outro exemplo também que eu trago, que é um critério, que é um fruto também de articulação de pré-noção, é aquele critério fundamental das lições de Epicteto, que é o critério do que está e não está sobre nosso encargo, né? Essa distinção, que é sobretudo esse teste que a gente faz nas representações. Isso ele fala, como a representação te afeta, você distancia e apresenta esse teste. Esse critério também é uma junção de pré-noções. Se a gente observar, em umas passagens ele fala assim, por exemplo, a morte não é o mal. Por quê? A sua pré-noção é de que o mal é algo que deve ser evitado. É verdade. E a morte pode ser evitada ou não? Absolutamente não. É o momento que ela chega. Ou então, a morte tem que estar sob o nosso controle. Porque só o que está sob o meu... Ou a morte não. O mal tem que ser algo que está sob o meu encargo. Porque só o que está sob o meu encargo eu posso garantir evitar. E quando eu falo, e o bem é algo... O bem tem que ser algo seguro. Então, a conclusão disso é que o bem também tem que ser algo que está sob o nosso encargo. Veja que esse critério de estar ou não estar sob o nosso encargo não é uma pré-noção direta. Não é tão intuitiva quanto a pré-noção, né? Mas é uma decorrência de pré-noções. Então, eu trago também no terceiro capítulo uma possibilidade desse critério, o critério do que está ou não está sob o nosso encargo, ser também um critério moral no sentido dessa articulação de pré-noções, né? Então, foi basicamente isso, gente. Não sei se eu passei o tempo, mas se eu falei muito rápido também, não sei. Espero que tenha contribuído aí, espero também o feedback de vocês. Obrigado. Fantástico, obrigado pela aula aí sobre, né, Epicteto. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcelo, sobre o capítulo do manual no qual o Epicteto fala sobre o banho, né? Você falou da interpretação do Simplício. Qual foi exatamente a interpretação do Simplício nesse aspecto? Eu lembro que eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu lembro que o Simplício, só de cabeça assim, ele falou, e foi uma interpretação bem semelhante, com depois eu consegui um comentário do Pierre Hadot também. Ele enfatiza que a avaliação, ele fala que aquele preceito no manual é para evitar uma representação, um juízo acelerado, não, como é que chama? Precipitado. Exatamente. E que, na verdade, o que deve ser utilizado como objeto do juízo é a opinião que mobiliza a ação, e não a ação dela mesma. E ao Simplício, ele traz o exemplo. Ele fala que o banho rápido pode ajudar em alguns contextos para a saúde, e mesmo você beber um pouco mais de vinho, dependendo do clima onde você mora e do contexto, pode ser algo bom para a saúde também. Então, aí ele fala do... Deixa eu ver aqui, companheiro. Ele fala do que seria a representação compreensiva também, como uma apreensão do estado das coisas. Achei aqui mesmo. Ao comentar esse trecho, Simplício sugere que o mesmo representa uma advertência que denuncia julgamentos precipitados. A fim de não cometer o erro condenado pelo filósofo, é necessário tomar a seguinte precaução: julgar uma ação alheia apenas
quando se tiver conhecimento da opinião que a motivou. Posto isso, até que se tenha um discernimento claro sobre o objetivo que está na mira do agente, deve-se restringir a avaliação à mera percepção sensível do modo como a ação é empreendida, sem formular nenhum juízo de valor sobre a mesma. Aí é no simplício, lema, aqui, o número romano aqui, LX 3. O comentador, no caso simplício, ressalta ainda que o banho rápido pode ter finalidades terapêuticas para insônia ou para outras enfermidades. E, de modo semelhante, um consumo elevado de vinho pode ser apropriado em circunstâncias climáticas particulares e também para o tratamento de determinadas doenças. De acordo com essa interpretação, a ação pode ser considerada correta quando o propósito for louvável, mesmo que pareça inadequada à primeira vista. E aqui tem uma citação literal, né, que na verdade é traduzido do inglês, Simplício, e aqui, de fato, essa interpretação presente no comentário de Simplício, que descreve a representação compreensiva, a fantasia cataleptique, como sendo a percepção de como um conjunto de corpos aparece. Então é isso, mas eu posso te passar também a passagem. Perfeito, obrigado. Vou chamar o Joelson, que participou da sua qualificação. Grande Joelson. Opa, diga aí. Rapaz, Marcelo... E aí, deixa eu fazer uma observação aí. São os baianos na área, né? Que é o Joelson, é o Grapiúna, certo? O Marcelo, você é soteropolitano, né? Da Gema, né? Soteropolitano da Gema, você misturou os estados aí. Ô, Marcelo, eu ainda não me detive seriamente nas prenoções, ainda vou chegar lá, então é mais uma questão de dúvida. Eu tenho uma citação de Diógenes Laércio aqui, 52, 53, eu acho que você deve ter colocado isso, e diz o seguinte: como adquirir noções gerais? Por meio de acidentes, noção do sensível, da semelhança, origem que está no que se encontra diante de nós, por exemplo, a noção de Sócrates. Pela analogia, é o caso do Ciclope e dos gigantes da mitologia. Transposição, quando a gente diz os olhos no peito. Composição, quando a gente fala um hipocentauro. Ou oposição, que é a morte. Passagem do perceptível ao imperceptível, noções do justo e do bem que derivam da natureza, e através da negação e da privação, como a gente diz, o homem sem mãos. E a todo momento você está, em sua fala, falando de pré-noções e noções. Você está falando de uma mesma coisa? Porque pré-noções, elas são inatas, mas existem as noções, algo que você adquire depois dessas pré-noções? Porque você usa os dois termos. Aí eu não sei se você está usando como sinônimos ou que se são coisas separadas. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, dá para entender que você tem as pré-noções, essas pré-noções, mas que você adquire também, depois disso, algumas outras noções. Aí eu queria entender um pouco melhor isso. Companheiro Joelson, eu acho que se realmente eu utilizei os dois termos, foi uma falha minha, porque são coisas distintas, né? Por exemplo, até mesmo na moralidade, você tem pré-noções morais, que são esses conceitos gerais, esses enunciados mais gerais, mas a partir deles você chega a enunciados mais refinados, né? Como esse, né? Por exemplo, só o que tem valor moral é aquilo que está sob o meu controle. Isso não seria uma pré-noção, seria uma noção moral, né? Uma definição que teria como base, né, como me parece, a partir das lições de Epiteto, as pré-noções mais gerais sobre o bem, sobre o mal, seria a base, mas já é uma proposição de outra ordem, né? Já seria uma noção e não uma pré-noção. Um ponto que o Sandbar, né, comenta, que diz que na Estoa antiga, né, a pré-noção é simplesmente um conceito inacabado, uma noção pouco desenvolvida.
não necessariamente inata. Ele cita algumas passagens, alguns comentadores, que, segundo ele, não deixam explicitamente esse dado de que seria um conceito inato. E aí alguns intérpretes até falam que essa noção mais inatista, né, assim, que seria um fruto do ecletismo presente ali no período de Epiteto, então seria algo mais platônico e tal. Tem também a interpretação, por exemplo, daquele Anthony Long, que fala que o sentido não é bem o inatismo, né? A gente não é como se a gente tivesse a prenoção já conosco, mas a gente tem, tipo, uma tendência inata, um padrão pré-estabelecido de formar aquelas noções, né? Quanto a se a gente já nasce com as prenoções, ou se ela se desenvolve espontaneamente também, independente da experiência, eu acho que não é tão relevante para a finalidade da aplicabilidade que Epiteto coloca nesse conceito de prenoção. E na aplicabilidade, o que eu acho que é relevante é isso, é o conteúdo moral, e isso de ser geral, esse caráter geral, que se aprimora a partir de você conecta as prenoções, também quando você aplica essas prenoções, você vai desenvolvendo uma proficiência também nessa articulação, e com isso você chega em conceitos mais refinados, entendeu? Eu entendi dessa forma. Beleza de resposta, perfeito. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Estamos juntos na área. Obrigado, muito bom. Vou chamar o próximo